Hoje nós temos mensagem de Deus, ainda novinha, fresquinha, para o meu coração, para você também, queridos, em Gálatas. Uma carta difícil, carta dura, mas temos que ler. Por que eu escolhi Gálatas? Quem é que sabe? Por que eu escolhi Gálatas para a gente ler? Quem sabe? Sabe não? Hein? Fala aí para mim. Eu escolhi porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu não ia escolher, né? Em primeiro lugar. Porque é livro da Bíblia. Então eu vou ler Bíblia, eu vou ler Gálatas. Segundo, por que eu escolhi Gálatas? Porque eu ia falar só sobre um assunto de Gálatas. O fruto do Espírito. Eu ia só pregar sobre o fruto do Espírito. Eu queria falar sobre os 10 mandamentos. Eu queria falar sobre as bem-aventuranças. Eu queria falar sobre o fruto do Espírito. E aí, quando eu pensei, por que eu vou falar do fruto do Espírito e não falo sobre o livro todo de Gálatas? Aí resolvi, ou Deus permitiu, que eu dedicasse tempo para o livro de Gálatas, para nós aprendermos um pouco mais. A mensagem de sábado passado foi uma maravilha, a doxologia, terminou com a doxologia no versículo 5, eu errei no sábado passado, estava falando de 1 a 3, eu nem li o versículo, só de 1 a 3, o Neto falou, o senhor falava 3, mas era o 5, o senhor falava 3, era o 4, eu pensei que eu estava só em 1, 2, 3, era 1, 2, 3, 4, 5, mas hoje nós vamos, a partir do versículo 6, meditar na palavra de Deus. Eu quero que você, nesse momento, curve a sua cabeça, pegue a sua Bíblia, e nós temos Bíblia, se alguém está sem Bíblia, nós temos Bíblias para dar, nós temos Bíblia para você ter também aqui no culto, e você devolver a Bíblia quando você sair. Uma coisa, você não deve ficar me ouvindo sem Bíblia. Eu já disse, quem ouve a palavra de Deus e não lê comigo, pode ser que saia daqui sem entender. Mas se você ler comigo a palavra de Deus, você vai saber entendendo e vai saber com certeza. Marcelene esteve conversando comigo antes do culto, dizendo aquilo que eu estou acostumado a ouvir, e por isso eu não fico inchado. Pastor, essa é uma igreja que prega a palavra de Deus na íntegra. Por isso, jamais vou deixar de sentir falta da palavra de Deus ministrada aqui. Isso é uma verdade. Às vezes falta um culto, 2, 3, mas a falta fica, porque é uma igreja que prega a palavra, puramente a palavra de Deus. Então, por isso, agora está na hora de você pegar a Bíblia e dizer, Senhor, mais uma vez eu quero receber a Tua palavra como alimento, como água, como nós cantamos aqui. Tu és o meu alimento, Tu és o meu fôlego, Tu és tudo para mim. Ore a Deus agora com a Bíblia em mãos. Se você quer Bíblia, eu tenho Bíblia para te dar e para você ler hoje e devolver a hora que terminar o culto. Vamos orar? Faça uma oração você falando com Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor que tem me abençoado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem abençoado minha vida. Diga isso. O Senhor tem estado comigo, o Senhor tem me mostrado a Tua palavra com clareza. Queridos, Bíblia não é exclusividade minha, do pastor, não. Bíblia é para o povo dele. Deus revela para você, revela para mim. Se você dedicar, se eu dedicar, se nós dedicarmos a palavra de Deus, Deus fala, Deus revela, Deus abençoa. Deus, este é o nosso alimento. Esta é a nossa comida, a Tua palavra, santa palavra. Inerrante palavra, eterna palavra, infalível palavra do Senhor. Nós temos plena convicção, meu Deus, que nós não sabemos viver neste mundo sem a Tua palavra. Nós vamos enfraquecer, nós vamos ficar raquíticos, vamos nos desviar, vamos andar em outros caminhos, mas se nós ouvirmos e atentarmos para a Tua palavra, nós estamos no caminho certo, nós estamos sendo fortalecidos por este alimento do alto. Por isso eu oro, Deus, para que cada pessoa aqui possa receber do alto palavra do Seu alimento nos seus corações, como também aqueles que nos assistem pela internet, as mensagens gravadas em CDs, que o Senhor possa mover os corações quando ouvirem e que haja edificação e louvor e glória seja dado a Jesus. Eu sou apenas um meio, um canal pelo qual o Senhor usa, como diz a Tua palavra, vaso de barro com um tesouro especial dentro, que é o Espírito Santo me inspirando e revelando a Tua palavra, para que eu passe isso para a Tua igreja, que o Senhor confiou a mim aqui e em Cliffside Park. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos amam a palavra de Deus? Digam amém. Quantos estão lendo a Bíblia devocionalmente todo dia? Todo dia. Se não é todo dia, não levante a mão não, você vai mentir. Eu não quero que você seja forçado a mentir. Quem está lendo a Bíblia todo dia, tem um devocional, meditação diária, assim, eu tenho meu horário. Quem faz isso? Levante a mão.
Nem todos, né? Porque esquece. 2, 3, tá bom. É melhor a gente ser verdadeiro do que mentir. Deus olhar e falar assim, até dentro da igreja você mente? Eu sou metodista. O que é o metodismo? Por que a igreja tem o nome de metodismo? Por quê? Metodismo porque John Wesley, Carlos Wesley, 2 irmãos pastores na Inglaterra, no século XVI, esses 2 homens, eles fundaram a igreja metodista. Começaram em casa, um grupo chamado Os Irmãos. De repente, eles começaram, Wesley, principalmente Wesley, que foi o fundador mesmo, diretamente falando, o Carlos mexia mais com hinos do nosso inário e o Wesley era mais bíblico. Aí ele começou a ter meta, levantar 3 horas da manhã, aí 1 hora de leitura, 1 hora de oração de joelho, aí depois 5 horas ele estava na porta das fábricas, o pessoal chegando, ele pregando na porta, antes do pessoal entrar para a fábrica, ele pregava lá, ele fazia isso metodicamente, todo dia, o John Wesley fazia. No domingo, ia para a igreja do Senhor, pregar a palavra do Senhor de manhã, e depois John Wesley saía de cavalo, quando ele fazia as viagens de cavalo. Eu tenho um livro da biografia dele, eu esqueci quantos quilômetros, milhares de quilômetros ele andou na Inglaterra a cavalo, pregando a palavra de Deus por todos os lugares, quase perdeu a família, porque dedicava muito tempo para Deus, um dos erros dele foi esse, mas ele conseguiu fazer uma coisa tremenda na Inglaterra. Ele fechou, com a palavra de Deus, é claro, fechou os bares e os prostíbulos, acabou as prostitutas, os bares fecharam todos, o pessoal no domingo corria para a igreja, corria para Deus, culto, avivamento. Quando ele estava pregando, tinha gente que caía assim, não cair porque está derrubando e levanta de novo, não, é pecador, com medo do inferno, pecador com medo de morrer na perdição, chorava, pedia clamor a Deus, ele botava a mão, as pessoas eram libertas. John Wesley fez um trabalho tremendo. Aí, por isso, a igreja dele era chamada metodista, quer dizer, tem que ter método, tem que ter disciplina. Marca o horário de noite, de tarde, põe o relógio para despertar, aí você acostuma a ler a Bíblia, você acostuma e tal, deixa a Bíblia bem fácil para você pegar, quando você dá desejo, pegar a Bíblia em mãos. Tenha 2, 3 Bíblias em casa, a hora que você está no quarto, você põe a mão, sabe, no seu divã, já pega a Bíblia, põe uma lá perto da televisão, está lendo, está assistindo televisão, desliga a televisão, pega a Bíblia, porque aí você começa a ser metódico. Quando você é metódico, você faz aquilo que você já está habituado. Eu sou metodista, como vocês sabem, e as igrejas, a maioria, 90% das igrejas pentecostais também são metodistas. E o metodismo crê nessa disciplina com a palavra de Deus, e no final é que eu deixo de acompanhar o metodismo quando diz John Wesley, e usando alguns textos, mas sem base bíblica, ele diz que nessa vida, essa natureza carnal, ela é erradicada. Quando você vive uma vida com Deus, você recebe batismo com o Espírito Santo, que ele chama de segunda bênção, e essa segunda bênção tira a natureza pecaminosa, e por tirar a natureza pecaminosa, você não peca mais. Então aí eu não creio que nessa vida a gente pode viver sem pecado. Ninguém vive. Por mais santo que o Wesley fosse ou foi, ele também tinha natureza pecaminosa e pecava, mesmo depois da santificação. Mas vamos deixar as doutrinas metodistas, vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1. Estamos assim fresquinho, no meu coração, vontade de ler só um versículo e explanar só um versículo, mas eu tenho que andar um pouco mais, então eu vou ficar 1 ano aqui só em Gálatas. Conversei com o Fih esta semana, ou melhor, antes de ontem, me parece, ficamos mais de 2 horas conversando. O Fih está animado com a igreja, o pessoal está dando crédito a ele, a carta de recomendação que eu mandei valeu muito para o pessoal, já gostava dele com a carta, deram mais abertura para ele, já está pregando na igreja, o pastor o convida para pregar, ele está animado com a igreja, mas segundo ele, dizendo que sente muita falta da igreja, a maneira como eu prego a palavra. Uma das coisas que ele mais está insistindo comigo sempre é que eu vá lá pregar na igreja dele, para o pessoal ouvir o estilo de pregação que eu prego. E o pastor dele é um bom professor, mas não é um bom pregador. Vamos lá, queridos. No capítulo 1, vocês viram, o apóstolo está dizendo que ele não tem nada a ver com homem, nem nada, no versículo 1. Depois ele diz que tinha gente que estava com ele, os irmãos que estão comigo, versículo 2. Precisa de Deus, precisa receber revelação do Senhor, mas também precisa de gente. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiro, e a igreja é isso. Marcilene, hoje, conversando comigo, falou novamente isso. É uma família, nossa igreja aqui é uma família. E a gente, às vezes, sente falta dessa amizade. Aí depois diz que a graça, no versículo 3, dizendo que a graça do Senhor, graça e paz, graça é saudação cristã, paz é saudação judaica. A paz e a graça devem estar sobre a nossa vida. Aí depois ele diz que o Senhor se entregou a si mesmo para nos resgatar de quê? De quê? Nos resgatar de quê? Versículo 4. Para Deus nos redimir da presente era. Não é do inferno, não.
Jesus morreu para nos resgatar do mundo, da presente era, desse mundanismo. Aí eu li aqui os textos que falam sobre a situação do mundo hoje, e vocês viram que a coisa está feia, e o Senhor nos tirou de lá. Eu estava conversando, não sei com quem essa semana, estava dizendo, a gente até esquece que existe tanta podridão no mundo, porque a gente não vive no mundo. Foi com o Vilmar. Falei, Vilmar, nem acredito nisso, de tanto que eu ando entre o povo de Deus com o povo de Deus, que eu até esqueço que existe tanta mundanidade, tanto pecado, tanta promiscuidade no mundo. É isso que ele está dizendo, que Deus nos resgata de lá, a gente vive uma nova vida, uma nova era com Jesus, e não tem nada a ver com o mundo. Aí ele termina aqui no versículo 5 dizendo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Isso aqui é uma doxologia. Doxologia, dox é glória, logia é falada. Então, doxologia é glória falada. No versículo 6, aí depois que ele faz essa introdução, ele diz o seguinte, admiro-me de que você... Agora presta atenção numa coisa que eu quero dizer antes de falar isso aqui. A única carta, essa é a primeira carta do apóstolo Paulo, a única carta que o apóstolo Paulo não elogia a igreja, não elogia os crentes, é a carta aos Gálatas. Só para você ter uma curiosidade. É a única carta. Toda carta que ele escreve, ou no final, ou no início, ele elogiava pessoas, elogiava a igreja, depois ele dava as varadas dele, como fez com Coríntios, vocês são santificados, vocês são chamados santos, vocês são isso, mas depois vocês são carnais, vocês são isso. Aqui ele não elogia, ele já começa falando do apostolado dele, ele não elogia ninguém, porque a igreja aqui está uma bagunça, depois que ele fundou as igrejas na Galácia, da Cilícia, de outras cidades mais da província da Galácia, essas igrejas estavam se desviando do evangelho e está muito revoltado. Ele diz assim, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 2 versículos é o suficiente para a gente meditar. O que os Gálatas, Paulo ganhou os caras, Paulo pregou, foi uma das primeiras províncias, das primeiras cidades que Paulo saiu e pregou quando ele se converteu, foi lá na Galácia. Ele chega, prega e Deus fala aos corações, as pessoas se convertem, aí ele tem que sair, porque é um evangelista, é um apóstolo, aí ele sai. Quando ele sai, depois de algum tempo, rapidamente, 2 anos, eu não sei, por aí mais ou menos, aí ele fica sabendo, a igreja lá está deixando de crer no seu evangelho, que você prega, e Paulo fala o meu evangelho, está deixando de crer no seu evangelho, Paulo, para seguir agora as doutrinas dos judaizantes. Judaizantes estava dizendo, Jesus salva, mas só Jesus não basta. Jesus salva, mas você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Jesus salva, mas você precisa fazer boas obras. Jesus salva, mas você precisa circuncidar. Jesus salva, mas você precisa da lei. A lei perdura, irmãos. Isso é história no Antigo Testamento, há 2000 anos, mas está muito latente hoje. Você às vezes nem percebe, mas tem muita gente que crê. Eu tenho até dificuldade às vezes de lidar com algumas pessoas que creem, até aqui da igreja. Quando eu cheguei aqui nessa igreja aqui, eu conversei com um irmão, e esse irmão dizia, não, só Jesus não, tem que fazer boas obras, tem que usar legalismo, a roupa, o cabelo, essas coisas, para ser salvo. Eu falei, querido, não, Jesus salva, nós não precisamos de nada. O ladrão da cruz não precisou de nada, ninguém precisa de nada. Jesus é que salva e liberta, você não precisa acrescentar mais nada. Então nós não podemos confundir justificação com santificação, eu já preguei isso. Justificação, a obra de Deus para salvar. Santidade é progresso na vida cristã. Não tem nada a ver com salvação, a santidade. Agora, se você só crê na justificação e não progredir, é claro que o mundo vai abafar. Por isso, Paulo diz que o Senhor nos resgatou do mundo, para nós não vivermos no mundo, empoeirado com o mundo, nós não temos nada a ver com o mundo. Mas nós temos que crer que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, para seguir outro evangelho. Será que existe outro evangelho? Que na realidade, aí Paulo diz, não é outro evangelho. Mas a minha pergunta é, quem é que perturba a vida de crentes que nascem de novo, que estão na igreja? Quem é que perturba? Vamos lá para o versículo 4, que aí eu vou voltar, vou dar um parâmetro bem maior. Versículo 4, não, 8. Mas ainda, olha só, quem é que está perturbando? Mas ainda que, fala para mim aí, que um anjo perturba? Anjo perverte? Ainda que um anjo, o que é que diz aí? Um anjo? Do céu, não é do inferno, não. Anjo do céu. Agora, você nunca viu, nem vai ver anjo do céu pregando outro evangelho. Vocês sabem que Paulo gosta de hipérbole, gosta desse exagero. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé, conhecesse todos os mistérios, ele gosta disso. Aí está dizendo, ainda que, olha só, ainda que um anjo, não, antes do anjo ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. O irmão Mário falou ali, mas eu não tinha percebido. Versículo 8.
Mas ainda que nós próprios. Ele está dizendo assim, ainda que eu pregue e depois despregue. Pregue e agora vou contra o que eu estou pregando. Anuncie outro evangelho que eu preguei, vocês devem considerar amaldiçoado, maldito. Maldito quer dizer para perdição, para Deus jogar a ira dele em cima. Se nós pregarmos um outro evangelho, ou se um anjo, agora presta atenção, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ele usa 2 vezes no capítulo 1 essa questão da maldição. Maldição quer dizer que a ira de Deus cai para lançar para o inferno, para destruir. O zelo de Paulo é o seguinte, ele está dizendo que ainda que nós, mas ele não fez isso, ele morreu pregando o mesmo evangelho. Segundo, anjo de Deus não aparece, nunca apareceu, não vai aparecer um anjo chegar na casa de alguém que se converteu. Olha, eu sou um anjo aqui, estou dizendo. Nem o diabo faz isso, sabia? O diabo não aparece para ninguém dizendo, esse evangelho que você ouviu na igreja do pastor Timóteo é um evangelho deturpado, isso aí. O diabo não vai fazer isso, ele não vai aparecer para ninguém. O diabo não aparece para ninguém para fazer isso. Mas acontece que Paulo fala de um anjo contra. Se é anjo dos céus, você sabe que Lúcifer, o querubim protetor de Ezequiel 28, Isaías 14, o anjo querubim protetor, Lúcifer, que levava a luz, ele era de Deus, ele andava com Deus, estava com Deus, e ele caiu. Esse anjo vindo dos céus, que ele caiu, esse é contra o evangelho. O anjo que Paulo está mencionando aqui é o diabo é contra aquilo que você recebeu por parte do Senhor. Agora, veja só, se o diabo não aparece para ninguém, como é que Jesus diz que Satanás vem e rouba a palavra? Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 4. Abra comigo lá. Volte um pouquinho para o evangelho, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4. 3 evangelistas escreveram sobre a parábola do semeador. Uma das parábolas que eu mais gosto e que mais eu indico para os novos convertidos lerem é a parábola do semeador. Marcos 4. Achou aí todo mundo? Versículo 13, vamos lá para frente, porque você sabe, o semeador saiu a semear, e uma semente caiu aonde? Fala para mim. Na beira do caminho. A segunda semente caiu aonde? Sobre a pedra. A terceira semente caiu aonde? Sobre os espinhos. E a quarta semente caiu aonde? Caiu em boa terra. Então você já sabe dessa história, você já leu. Mas eu quero agora a explanação dessa palavra no versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Pregador, você crente, está semeando a palavra de Deus. Eu estou semeando a palavra de Deus. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Olha só, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Está escrito assim na sua Bíblia. Satanás vem e tira a palavra, queridos. Então existe Satanás, está tentando perturbar, perverter o evangelho. Mas eu disse para vocês, que Satanás não vai aparecer, Deus não deixa, não é que ele se Deus, o Satanás é um boneco, uma marionete na mão de Deus. Ele só faz o que Deus quer e que Deus permite. Se Deus não permite que ele venha, ele não vai aparecer para ninguém dizendo, eu sou Satanás, eu vim aqui para dizer, ele não vai aparecer para ninguém. Agora, se Paulo está dizendo, se Jesus está dizendo que Satanás vem e tira a palavra, e Paulo está dizendo, ainda que um anjo, um anjo dos céus venha e pregue, para perverter o evangelho, vocês não devem aceitar? Aí a minha conclusão é a seguinte, Satanás só trabalha na mente, nos corações das pessoas, através de outras pessoas. Ele não vem. Mas o que ele vai fazer? Ele vai usar alguém. Aí você acha que a pessoa é amiga, está falando contra a igreja, falando contra o evangelho, falando contra a Bíblia, falando contra o pastor. Aí você ouve, amigo, é meu amigo. Meu amigo? O que a Bíblia diz? Bem-aventurado, Salmo 1. Quem é que sabe o Salmo 1? Bem-aventurado, o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei, na palavra. Ame a palavra. Discuta com a palavra. Agora, quando você começa a ouvir, parece tão legal, tão suave. Hoje, conversando novamente com a Marcelena, nós estamos falando sobre isso aí. Quando alguém fala, a tendência da gente é gostar disso e também botar uma pedra em cima. A Marta também estava conversando com ela sobre isso. Alguém fala, a nossa tendência é verdade. É assim mesmo. Olha só, por quê? Isso pode parecer uma normalidade. Sabe como é que chama isso? Influência de Satanás. Satanás vem e tira a palavra. Novos convertidos. Quantas pessoas se convertem na igreja, estão aí, de repente faz uma amizade, estão fora da igreja? Aqui já aconteceu. Deu ganhar gente nos 40 dias aqui, gente da igreja vinha aqui, sentar do lado aqui, levar a pessoa para o mundo e nunca mais voltar, nem ela, nem a pessoa.
Não foi uma vez só, não. Várias vezes. Quem é que está tirando a pessoa da igreja? Quem é que está tirando a palavra da mente? É Satanás que veio? Não, ele não vem. Ele usou a serpente, um animalzinho bonitinho, mais astuto. Aí ele usa o amiguinho bonitinho, a bonitinha, usa o blá blá blá, o bli bli bli. Aí chega assim, também não, então vamos embora. Aí tirando a palavra. A semente caiu na beira do caminho, o diabo vem e arranca. Agora ele não vai vir pessoalmente, ele vai usar alguém. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, agora vamos voltar lá, já que nós lemos lá que Jesus disse que Satanás tira a palavra, então tira mesmo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo justamente o que eu estou pregando para vocês em Gálatas capítulo 1. Volta em Gálatas 1. O que acontece é que algumas pessoas os estão perturbando. Igreja nova, igreja, sabe, nasceu de novo. Paulo dá uma saída, alguns entram na igreja e começam a perturbar, querendo perverter o evangelho, misturar. Conversando com o Fih, eu disse, Fih, o negócio é que a água está limpa, o diabo quer sujar a água, ele quer pisar para que ninguém beba, se beber, beba água suja. Então essas confusões que aparecem, tudo isso é o diabo usando pessoas para mexer na água, para a água estar turbada, perverter, é torcer a palavra, torcer o evangelho. Mas ainda que um anjo dos céus pregue um evangelho diferente do que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele, irmãos, desde que eu entendo por pastor, desde que cheguei aqui, porque eu já mudei muito lá no Brasil, mas desde que eu entendo por pastor, a mensagem que eu prego é a mesma, eu não mudei nada. Mudei, irmão Mário, mudei, irmã Emília. Vocês estão comigo desde o início. Eu estou inventando mensagem hoje. Não cheguei aqui pregando, não tive problemas com a igreja aqui por causa das mensagens que eu prego. Teve gente que levantou contra, num dia de culto, levantou contra eu aqui pregando a palavra. Não é bem assim não, pastor, não é bem assim não. Os irmãos, pastor, joga esse cara. Não vou jogar fora. Eu vou ganhar esse cara, vou pregar a palavra, ele vai entender, porque eu vou pregar a Bíblia. Agora, se não gostar de Bíblia, não falei para você hoje, Marcilene, se alguém entrar nesta igreja e gostar desse culto, da maneira como eu prego a palavra, não sai nunca mais. Se alguém chegar aqui e falar assim, não gostei do culto, então aí tem 1000 igrejas para você gostar, porque as igrejas não tem palavra, tem oba-oba, tem tudo. Agora, quem gosta de palavra, quando chega nesta igreja, aí vai ficar firme. Eu ganhei o xerife da cidade lá em Cliffside Park. O que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz andava em tudo quanto é igreja, que ele tem amigos crentes. Levava os caras, vamos lá, ele ia e tal, mas nada. Aí na farra, na bagunça, o cara na farra, na bagunça. Aí o pai dele, que estava na nossa igreja, eu disse, eu quero ganhar o seu filho para Jesus, eu quero ganhar. Pastor, ele vai em tudo quanto é igreja, tem amigo crente, ele gosta dos amigos, mas ele não quer saber de igreja, ele vem reclamando, criticando as igrejas. Ele tem que vir para a nossa igreja. Se ele não gostar, então eu sei que aí não tem jeito mesmo. Porque ele não gostou das outras, não gostou da nossa, então ele não vai gostar de nada mesmo. Mas quem sabe ele vai gostar dessa igreja, ficar aqui e prega diferente a palavra de Deus. O xerife chegou, sentou lá, a palavra de Deus, do mesmo jeito, pregando. Eu quero aceitar Jesus. Veio na frente chorando, Deus abençoou a vida dele. Não falta um culto agora com a palavra de Deus. Aí o pai diz, pastor, a palavra mudou meu filho. A palavra de Deus muda, a palavra de Deus converte, a palavra de Deus faz. Agora Paulo está dizendo a mesma coisa, não pregue o outro evangelho, não muda para ganhar ninguém. Agora Paulo fala uma coisa aqui, irmãos, que isso aqui tem muito a ver com a vida pastoral, de quem quer que seja. Versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou buscando pregar o que o povo quer que eu pregue? Paulo estava pregando, não, vou dar uma arrumada no evangelho aqui para agradar as pessoas. Prega a verdade, prega contra o pecado, prega contra, sabe, as heresias, prega contra. E se o povo não está contente, deixa de não estar. Ou estou eu tentando agradar os homens, ou estou tentando agradar os homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ou você é servo de Deus, ou é servo dos homens. Se você quer agradar os homens, encher a igreja, não vou pregar essa verdade que é muito dura. Quantas pessoas já estiveram sentadas na igreja aqui e saiu, e alguns falou para mim até na porta, não volto mais nessa igreja. Você falou contra o espiritismo. Eu falei, aqui dentro eu falo, meu amigo. E lá fora também, mas aqui dentro eu tenho autoridade para dizer. Estava vendo um programa na televisão, tinha um pastor, um padre e um rabino, sobre o homossexualismo. O pastor presbiteriano muito fera, um que aparece sempre na televisão, um homem, esqueci, Marco, não sei do que, um cara fera. Aí o pastor presbiteriano, alguém falou assim, se chegar um casal de homossexuais lá na sua igreja, você recebe? Ele falou, recebo. Ah, é? Recebo, ele pode fazer parte da igreja. Só que tem uma coisa, ele vai ter que ouvir a verdade, né? Ele vai ficar sentadinho lá, mas ele vai ouvir a verdade. Sou contra, a palavra é contra. O cara vai ficar ou vai embora?
Então, se a gente tem a autoridade de Deus, pode ser quem quer que seja, sentadinho aí, a gente vai pregar a Bíblia. A gente não está falando diretamente para a pessoa, não. A gente está pregando a Bíblia, como agora. Eu estou lendo Bíblia. Estou lendo a Bíblia aqui, não estou pregando diretamente para ninguém. Agora, se a palavra de Deus fala ao seu coração, você se converte, tenha cuidado, que o diabo vai usar alguém para tirar a semente, a palavra de Deus do seu coração. Fazer você desviar, você não crer mais, ficar incrédulo. Isso tudo é obra do capeta, do diabo, usando pessoas para tirar a palavra de Deus do seu coração. Agora, se o pastor falando, ele vai sair, eu vou ter que mudar a mensagem, eu vou sair, eu vou ter que mudar. Ah, irmão, esse pastor está querendo agradar o homem, ele não pode ser pregador da palavra. Versículo 11. Irmãos, é a igreja do Senhor, hein? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, já disse isso aqui. Meu pai, chegou um dia de meu pai dizer, zombar de mim, criticando, você está fora. E eu não disse com respeito, quem está fora é o Senhor. Eu não disse por respeito. Só disse, Deus irá julgar eu e o Senhor, se eu estou fora da Bíblia. Aí meu pai já inventou tanta coisa, aí descreu da Trindade, aí foi batizado de novo em nome de Jesus, foi para onde, não sei. Eu falei, eu estou fora, eu continuo marchando aqui porque o Senhor me ensinou, mas agora eu tenho revelação plena da palavra de Deus. Agora tem o profeta William Branham, agora nós temos que ouvir o profeta para ser salvo, os eleitos ouvem o William Branham. Eu falei assim, eu ouço a palavra de Deus. Você tem que ler os mormons, você tem que ler o Moroni, o anjo Moroni. Eu não estou aqui para ouvir anjo. Dentro dos mormons, quem dá o evangelho para os mormons é Moroni. O anjo Moroni que veio. Irmãos, eu não estou aqui para ouvir anjo, eu estou aqui para ouvir o profeta. Agora eu falo contra o anjo Moroni. Eu falo contra o William Branham, porque veio com a doutrina, se vocês me ouvirem, vocês são salvos. Para mim, quem ouve a palavra de Deus é salvo. Quem crê no Filho de Deus é salvo. Quem tem Jesus é salvo. Quem tem Jesus é convertido, porque Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta. Quantos creem? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não estou pregando, eu não sou da Assembleia de Deus, nem batista, nem metodista, nem nada. Aqui nem placa tem, é igreja brasileira, igreja portuguesa. Isso aí até me ajuda, porque eu não estou pregando doutrina que eu aprendi, não posso mudar. É engraçado, o FI está lá numa igreja, né, presbiteriana, é muito diferente da doutrina que eu prego aqui. De repente o FI coloca isso. Pastor, é porque Jesus é pregado nessa igreja. Mas é difícil lidar com quem conhece a palavra, como eu conheci contigo, está numa igreja. Dá vontade de botar todo mundo na parede. Eu falei, não põe não, filho. Filho, não. Fica lá, deixa esse negócio para lá, fica firme aqui. Mas a palavra que vocês receberam, vocês não receberam de alguém que passou para mim, eu estou passando para vocês não. O que eu passo para vocês foi Deus que revelou para mim. Vocês sabem que na igreja missionária, a OMS, a faculdade, eu consegui mudar através da Bíblia, através da escatologia bíblica, eu mudei a faculdade toda. Isso quer dizer que eu não estava recebendo de ninguém. Eu estava lá como aluno, aprendendo. De repente o professor fala uma coisa, eu falo, eu não creio bem assim não. Como é que você crê? Eu creio desse jeito. Aí o pessoal, o pastor, o Timóteo tem razão aí. Tal. Timóteo, vem aqui no quadro. Então faz o que você quer. O mapa, eu escrevi e tal. É diferente. Mas você não quer dar aula, não? Eu falei, então eu posso dar aula. Aí no outro dia, quem estava dando aula era eu, sentado aí. Aí depois cheguei para o reitor, eu falei assim, eu creio diferente, eu não creio em rápido, eu não creio no arrebatamento, eu creio que Jesus vai voltar para reinar aqui. Aí o reitor disse, eu também creio nisso. Pastor, por que o senhor não pregou? Eu não gosto de entrar em ponto difícil. Eu falei, então eu vou entrar. Se eu não gosto de entrar em ponto difícil, eu vou entrar. Aí o seminário todo mudou, todo mundo passou a crer na volta de Jesus, visivelmente, não em rápido. Agora, eu recebi isso do meu pai? Não, meu pai morreu crendo que no rápido. E meu pai creu em Jesus, eu recebi de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, no seminário que eu estudei não aprendi nada além da Bíblia. Eu recebi do Senhor Jesus por revelação. O que eu prego a vocês, além da salvação em Jesus que eu aprendi com meus pais, mas toda a doutrina que eu prego eu recebi por revelação de Deus. Pode ser que ninguém pregue, eu não estou nem aí. Eu vou pregar porque na Bíblia é ruim de alguém bater também. 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como ele era ferrenho, como Paulo era duro no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus. Igreja de Deus aparece 12 vezes na Bíblia. A igreja, o título mais bonito para a igreja é a igreja de Deus. A igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Ele tinha mais ou menos 30 anos. E era extremamente zeloso das tradições. Tem gente que é zeloso pelas tradições. Eu cresci na igreja tal, não pode ter música, não pode ter bateria, não pode ter luz, não pode ter isso, o banco tinha que ser cadeira, a cadeira tinha que ser banco, o tapete tinha que ser... Irmão, isso é tradicionalismo. Aí Paulo está dizendo assim, eu defendi com toda a garra as tradições dos meus antepassados. Mas Deus, aleluia por isso, mas Deus me separou desde o ventre materno. Sabe o que é isso? É antes de nascer já ser escolhido por Deus. Desde o ventre materno, e me chamou, por sua graça, quando lhes agradou revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Paulo está com muito. Agora presta atenção.
Alguns querem pensar que esse texto está dizendo que Deus predestina no vento todo mundo, quem é salvo e quem não é. Bom, não creio nisso, respeito àqueles que pregam isso. O que Paulo está dizendo é chamado para pregar. 3 pessoas aparecem na Bíblia que foram chamadas desde o ventre. 3 pessoas. Primeiro, Jacó. Deus chamou Jacó antes dele nascer, tanto é que ele agarrou no calcanhar do irmão para nascer. Então Deus chamou Jacó de um ventre. Segundo, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias diz, Deus me chamou desde o ventre para ser profeta, para anunciar. E terceiro, o apóstolo Paulo que diz que Deus me chamou desde o ventre materno, me separou para eu pregar. Mas nada aparece que desde o ventre você é eleito ou não eleito. Agora veja só, ele me separou, ele me chamou por sua graça, e como lhe agradou, revelar seu filho a mim para que eu anunciasse aos gentios, uma pregação de um homem diferente dos apóstolos. Quem chamou os apóstolos foi Jesus. Quem chamou o apóstolo Paulo foi Jesus, de uma maneira diferente, para Paulo pregar aos gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Quando a gente começa a fazer muita pergunta de Bíblia para todo mundo, é problema sério. Leia a Bíblia e deixa Deus revelar. Leia a Bíblia e deixa Deus revelar a você. Não fica perguntando para os outros, o que você acha disso? Que doutrina é essa? Aí um dá uma opinião, outro dá outra, você fica, sabe, vagando de um lado, a deriva, não sabe para onde vai. Leia a Bíblia e deixa Deus revelar a você. Ou então converse com quem já leu a Bíblia muitas vezes, centenas de vezes, para você entender. Ou então vai em comentários bons, como John Stott e outros. Tampouco subi a Jerusalém. Olha, quando ele se converteu, ele não foi a Jerusalém, onde estavam os 12 apóstolos. Nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Ele não foi lá, Paulo, ô Pedro, como é que é mesmo a Bíblia? Ô André, como é que foi? Meu irmão João? Não, ele não perguntou para ninguém. Ele se converteu, Deus chamou ele, e ele foi, sabe para onde que ele foi? Olha só. Os apóstolos eram antes de mim, mas de imediato parti para onde? Arábia. Ele foi para os árabes? Meu Deus, era para ir para Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém, o homem vai para a Arábia? No meio do povo incrédulo, gentios? Justamente, 2 coisas a gente pode aprender aqui. Ou ele foi para a Arábia, para ficar lá 3 anos, só remoendo, para aprender, lendo as escrituras, ou ele foi para lá para pregar o evangelho para os árabes, foram os primeiros que receberam a palavra, foi o pessoal, os árabes, através do apóstolo Paulo. E voltei outra vez a Damasco. Damasco é aonde ele teve a experiência com Jesus, aquela luz apareceu para ele. Depois de 3 anos, irmãos, Paulo ficou 3 anos sem ter contato com o apóstolo, com ninguém. Como é que o homem sabe tanto de Bíblia? Sabe por quê? Porque Deus revela, né? Para mim e para você. Se você ler a Bíblia, quiser, Deus revela para você, Deus revela para mim. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro. Ele não foi lá para pedir Pedro, me ensina não. Ele foi lá para conhecer. Você é o Pedrão? Ah, você estava com Jesus? Cara, legal, hein? Como é que foi? Era legal estar com Jesus? E como é que era Jesus? Eu tava, só para conhecer Pedro, porque era o primeiro apóstolo entre os 12. Pessoalmente estive com ele 15 dias, também prazo curto, viagem curta, 15 dias apenas. Eu não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que se converteu na ressurreição do Senhor. Tiago era incrédulo, não cria em Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, depois que Jesus ressuscitou, porque ele dizia que ia ressuscitar, e eles achavam que estava ficando doido, os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava meio doido. Quando Jesus ressuscitou, o túmulo vazio, Tiago passou a crer e passou a ser apóstolo do Senhor. Quantos apóstolos nós temos na Bíblia? Você sabe? Quantos? 12 começou com Jesus, Judas saiu fora, entrou Matias no capítulo 1 de Atos. Depois quem mais? Tiago aqui, ó. Tiago, irmão do Senhor, também é apóstolo. Quem mais? Barnabé, que andava com Paulo. Tem um texto em Atos que diz assim, eu e Barnabé, nós apóstolos. Então Barnabé era apóstolo. E o apóstolo Paulo. Então são 15 apóstolos que aparecem na Bíblia. Hoje tem milhares de apóstolos por aí, é brincadeira, hein? Interessante que apóstolos, esses 15 apóstolos que a Bíblia menciona, depois que eles morreram, ninguém mais deu título de apóstolo. O irmão fez uma pergunta no culto passado. Pastor, deixa eu falar uma coisa. Mas a Bíblia não diz, primeiramente, Deus deu um para apóstolo, outro para tal. Eu falei, queridos, desde que o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo Paulo ou Tiago, morreu, o João, nunca mais ninguém botou título de apóstolo em ninguém. Mesmo as igrejas tradicionais, a igreja católica não colocou. A igreja católica colocou o Papa, muito mais, né? Colocou o Papa lá em cima como vice-deus, porque o Papa não peca. Segundo a igreja, a ordem da igreja, o Papa não peca. Quem não peca é Deus. Então, se não peca, sabe, é vice-deus, está lá em cima. Também é título fora da palavra. Ninguém colocou apóstolo. Agora chegam os brasileiros doidos aí e começa a declarar que é apóstolo. O brasileiro é doido mesmo, gosta de inventar. Eu sou apóstolo, sou apóstolo. Eu falei, ai, Jesus, apóstolo tem que escrever escritura.
tem que ter inspiração para escrever isso aqui, ó, porque fechou a escritura, quando morreu o último apóstolo, acabou a Bíblia, não tem mais livro inspirado como a Bíblia. Começa a notar isso, querido, começa a notar isso, que apóstolo ficou lá com João, o último que morreu, exilado na ilha de... Depois não teve mais apóstolo, agora está cheio de apóstolo aqui, Renascer tem apóstolo, aqui na América tem apóstolo, agora nos canais espanhóis tem apóstolo, apóstolo tudo quanto é tipo. E esse Valdemir aí é o pior deles. Aí aparecem esses apóstolos aqui, aí a Bíblia diz lá em Judas, esses apóstolos não são apóstolos não, são da sinagoga de Satanás. Eu não tenho medo de falar isso não. Sabe por quê? Porque são homens que estão querendo poder, altura, subir. Título de pastor é muito pouco, não, eu sou pastor, não, pastor não é muito pouco, tem que ser um pouquinho mais, bispo não, bispo é pouco, o que mais? Aí vai subindo, irmão, tá igual sabe, não vou nem falar mais, porque eu já falei do sábado passado. Vamos lá, aí agora, passei 15 dias com ele, não vi outro a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto, olha, ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, e não minto. Paulo está dizendo, não estou brincando não, o que eu estou falando é sério. A seguir fui para a região da Síria, da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo Jesus. A igreja tem que estar em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Deus chamou o apóstolo Paulo porque ele queria acabar com a fé, agora Deus fala, agora você vai pregar esta fé. Deus falou, você que perseguia a igreja, agora você vai ser perseguido. Então Deus disse quando chamou ele, falou, Ananias, vai lá, põe a mão sobre Paulo, porque ele é meu escolhido, e eu vou fazê-lo sofrer para ele aprender a não mexer com a igreja do Senhor. Aí fez ele um crente maravilhoso. Agora alguns que perseguiram foram contaminados. Aí ele diz aqui, ó, e glorificavam a Deus por minha causa. Repita isso comigo. E na época que Paulo estava pregando, o pessoal dava glória a Deus pela vida de Paulo, porque era um homem de Deus que estava pregando. Agora, tem muita gente que deixa de glorificar a Deus por aquele que ganhou, que batizou, que casou, que abençoa a sua vida, deixa de glorificar a Deus. Eu te louvo a Deus pela vida do pastor. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7? Não esqueça dos vossos pastores, dos quais vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, porque eles velam pelas vossas almas como aquele que há de dar conta diante de Deus. Se isso não acontece no coração de um pastor, quem vai dar conta diante de Deus é o pastor. Alguém está muito perturbado com esse canal da Universal, como é que chama? Do canal Poder de Deus, aí na televisão. Aí o pessoal chega para mim e tal, liga, como é que é, está vendo isso aí e tal? Aí eu falei, presta atenção, o filho falou que não aguenta nem ouvir aquilo mais. Aí de repente eu conversei com as pessoas e digo, queridos, pastor, acontece cura? Eu falei, pode acontecer. 90%, 99% daquele lá é tudo cascata. Sabe, é gente que tem catarata e disse que era cego, é gente que lá no Brasil tem carteirinha para cego na mão, a bengala, é a pessoa, mas tem uma catarata. Aí não passa no exame, aí é considerado cego, mas chega lá, curou, mas a bengala está na mão, a pessoa volta. Eu falo assim, 90% aquilo é cascata, eu sei perfeitamente, porque eu já fiz isso também. Se Jesus curar mesmo, paralítico mesmo que nunca andou. Aí alguém disse, aí ele fala assim, ó, o apóstolo lá, o tribuloso, ele fala assim, porque aqui o cego vê como na Bíblia. Eu falo, na Bíblia Jesus curava cego de nascença. Eu queria que ele mostrasse para mim um cego de nascença. Jesus curava cego de nascença. Nunca enxergou, nasceu menininho, aprendeu tudo de cegueira com a vivência da vida. Aí quando é adulto, no capítulo 9 de Atos, de Mateus, aí o Senhor chega e cura. Quando o Senhor chega e cura aquele cego, aí o pessoal, esse homem era cego de nascença, agora é curado, e começa a confusão tremenda, chama Jesus. Jesus vai explicar, gente, calma aí. Esse homem, ele era cego de nascença, mas o Senhor o salvou, o Senhor o libertou, e é para a glória de Deus. E os homens queriam glorificar Jesus, colocar Jesus lá em cima, aí alguns queriam colocar Jesus lá embaixo. O cego disse assim, ó, uma coisa eu sei, se ele é pecador ou não, eu não sei, só sei que eu era cego de nascença e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, que eu era cego de nascença e hoje eu estou vendo. Nem os pais estavam dando crédito com medo de ser apedrejado pelos judeus, nem os pais estavam dando crédito na cura do filho. Mas o filho declarou, aí Jesus disse, você crê que o filho de Deus, o filho do homem é Deus? Eu creio, Senhor, e Jesus o salvou. Queridos, o que a gente aprende aqui? Se Deus curar alguém lá, é porque Deus passa por cima do pastor, hein? Porque o nome de Jesus está lá. Deus passa por cima dele, cura a pessoa por causa da fé, cura por causa da misericórdia de Deus. Agora, e o pastor? A Bíblia diz que muitos naquele dia,
vão chegar diante do Senhor e vão dizer, Senhor, em teu nome, nós expulsamos o demônio. Em nome de Jesus, está falando em nome de Jesus. Em teu nome, nós curamos os enfermos. Em teu nome, nós fizemos. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, cuidado, quem está fazendo muito milagre, muito auê, se não tem vida com Deus, se vive comprando fazenda cheia de cabeça de cavalo e de gado. Aí foi comprovado isso, porque agora a confusão está da Igreja Universal contra eles. Aí aquela confusão, eu disse aqui do apóstolo da Renascer, que o Cacá era membro, eu disse para o pessoal, queridos, eu quero saber, para que pastor tem cavalo de raça no curral? Vai pregar para cavalo? Cheio de cavalo lá, atenção cavalado, eu vou pregar Jesus. Não vai pregar. Então para que tem? Então tem alguma coisa errada nessa riqueza de homens de Deus ficando milionário aí. Tem alguma coisa errada. Agora, que Deus pode curar o pobrezinho, que Deus pode abençoar lá o necessitado, Deus pode fazer porque Deus é um Deus de misericórdia. Quantos creem? Agora, que eles são apóstolos, são não, queridos. Apóstolo está aqui, o apóstolo Paulo, dizendo, se alguém pregar um outro evangelho, seja fora. Se o evangelho misturado, que você não entende mais nada. Irmão, nós temos que ser claros na doutrina do evangelho. Hoje é só o início. O apóstolo Paulo sabe o que ele vai defender, o que ele está defendendo? Salvação é por graça, não tem mérito humano. Você não pode fazer nada, nem acrescentar nada na salvação, a não ser a obra de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus pagou tudo para você ser salvo. Creia nisso. Quantos creem? Então é através da cruz. Não acrescenta nada, não deixa ninguém acrescentar não. Tem que ter Jesus e legalismo. Legalismo, sabe o que é legalismo? Lá era circuncisão. Lei. Legalismo é cabelo, brinco, sabe a cor do banco. Isso é legalismo, sabe o púlpito, tal. O Ed René chegou aqui, ele é batista, hein? Ed René é batistão. A igreja dele tem 5.000 membros, é numa tenda. Ele chegou aqui e falou uma coisa para mim. Ele disse assim, eu gostei mais da igreja de Cliffside do que essa igreja aqui. Pelo formato, ó. Eu gosto mais daqui, né? Eu sou mais tradicional do que ele, porque eu gosto do templo. Eu gostei mais de Cliffside, que não tem aparência de igreja. Porque ele tirou, ele acabou com a igreja dele lá e botou uma tenda lá, fez um círculo lá e a igreja lotou. Quer dizer, então é gosto. Mas ele não está defendendo que a igreja desse jeito não tem Jesus, não. Ele está dizendo, eu prefiro uma mudança. Nós estamos numa era moderna, então tira os cacuetes em cima de igreja. Aí tem gente que não pode mudar, porque então não é salvo. Irmãos, está na hora da gente deixar as picuinhas, coisinhas pequenas, e crer no mais importante. Sabe o que é mais importante na igreja do Senhor? O evangelho pregado que Jesus salva. Isso é que você deve ficar atento. Se o pastor começar a mudar, você, epa, não muda não, pastor. Mas as outras coisas não vai salvar, não vai deixar de salvar ninguém. Agora, mexer na cruz, mexer em Jesus, se mexer nisso, berra, dá pulo, grita. Isso aí não vai acontecer nunca aqui, sabe por quê? Eu sou salvo simplesmente pela graça de Deus. Eu sou salvo simplesmente porque Jesus me amou e se entregou por mim. Agora, vocês querem saber mais uma coisa? Que tem muito a ver esse texto comigo? Meu pai colocou o nome de Timóteo antes de eu nascer e disse, vou colocar o meu nome para ele ser pastor. Ah, irmãos, aí não tive nem escolha. Hein? Nós somos 7 homens em casa, 7 homens. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ele falou assim, ó, já coloquei Abimael, já coloquei Walter, já coloquei Valtair, já coloquei Alvinho depois de mim. Vou colocar Alvinho no outro, vou colocar Rui no outro, vou colocar Moisés no outro. Mas porque meu pai no ventre da minha mãe disse assim, eu vou colocar Timóteo Júnior nele aí, porque eu quero que ele seja pastor também. Não deu outro, já nasci pregando, igual o Neto, já nasci arrebentando a bola do balão, ganhando alma para Jesus, evangelista na rua e tal. Depois eu falei, por que eu sou pastor? Alguém disse, por que você não vai trabalhar na mesa para ganhar dinheiro, para ser inteligente, estudou, vai fazer? Eu fui chamado por Deus para ser pregador da palavra, então jamais eu vou deixar de pregar. Jesus é o único caminho, Jesus é o único Salvador, a obra da salvação só está em Jesus, isso eu jamais vou deixar de pregar. Agora, tirar o banco, colocar banco pintado de vermelho, isso aí eu faço qualquer hora, desde que a gente tenha condições de fazer. Então não é isso que salva, o que salva é Jesus. Quem salva é? Quem salva é? Então não acrescente nada na obra do Calvário. Sabe, fique nervoso quando alguém mexer com Jesus. Mexer com as outras coisas, deixa para lá que isso não vale nada. Isso passa, a Bíblia diz que os costumes, como diz lá em Colossenses 2, Paulo dizendo que esses usos e costumes, o toque, não toque nisso, não faça isso, isso aí acaba com o costume. Não usa calça esporte, não pode. Minha esposa, quando nós éramos evangelistas, que eu fui evangelista no Brasil, aí nós saímos de Porto Alegre, um frio de lascar. Aí dona Marta, automaticamente, sem nada, a Marta colocou uma calça de lã e nós viemos no ônibus. Quando nós descemos na rodoviária em São Paulo, aí os pastores que foram nos pegar, porque eu ia pregar lá em São Paulo, foram nos pegar, levaram. Chegou na convenção, era a convenção de pastores, irmãos, o que eu escutei dessa pastorada, porque tem pastor aí que é líder da igreja e tal, a esposa está usando calça, aí chegou e veio e desceu doido da calça. Eu falei, Jesus querido,
Eu nem pensei de maldade nem nada, foi uma coisa natural, nem para ser rebelde contra a igreja, doutrina da igreja. Falou. Aí passou o tempo, né? Aí a dona Marta não usou mais calça esporte, nós vamos cuidar aqui porque o pessoal é legalista demais. Aí hoje eu encontrei com esse pastor que pregou lá. Encontrei com ele, a esposa de calça esporte. Irmãos, aí eu fico, sabe, não falo não, mas que eu fico enjoado, eu fico. Daí falar, ué, sua esposa agora está usando calça esporte, está no pecado agora? A minha está no pecado desde aquela época, a sua começou a pecar agora? Porque é falta de visão, queridos, coisinha, picuinha, nós temos que olhar assim, não mexa com Jesus, o calça esporte vai acabar com o uso, cabelo grande, cabelo comprido, vermelho, para cima, para baixo, boca de sino, boca cor, isso aí, a moda vai acabando, as coisas vão mudando. Agora, não esqueça, nós precisamos ter Jesus na mente, aí não é agora que nós vamos entrar. Aí no final de Gálatas, aí Paulo fala, aí vocês precisam viver em santidade. Santidade é agradar a Deus, não é homem? Agradar a Deus, eu estou agradando a Deus? Não importa, se o povo não gosta de mim, Deus está contente comigo, eu vou andar desse jeito, e no final, no juízo final, aí Deus vai separar bode de ovelha, aí vai mostrar, esse aqui ó, andou comigo na minha santidade, cultuando a mim, me adorando, me servindo, e aqueles às vezes que estão aí perturbados, não vai chegar a lugar nenhum, porque está perturbado, né? Tem pessoas perturbando o evangelho, tentando perverter o evangelho do Senhor. É Bíblia ou não é? Está escrito ou não está o que eu falei? Está escrito ou não? Satanás usa quem? Usa pessoas. Ele não vem falar com você. Então, cuidado. O que você está ouvindo que vai tirar a semente que foi plantada no seu coração, vai fazer você ficar fraco, vai fazer você desanimar. A igreja de Gálatas estava todas elas assim. O apóstolo Paulo está sendo duro, firme, mas vou dizer, ele começou sem elogio e terminou sem elogio, porque estava ouvindo Paulo chama os falsos mestres. Agora, você vai ler Gálatas, você vai entender. Sabe o que ele diz? Esse pessoal que está fazendo isso com vocês, eu quero que ele se castrasse. Eu gostaria que ele se castrasse. Paulo fala coisa, é Bíblia, né? Que ele se castrasse, sabe por quê? O problema era a circuncisão, eles tinham que circuncidar para ser salvo. Aí Paulo, quem dera que ele errasse, em vez de cortar só, fazer a operação de fimose, cortasse o bicho fora. Paulo é que está dizendo, quem dera que ele se castrasse, já que está querendo tanta pureza, erra a faca e corta, porque aí o cara vai ficar. Irmãos, é para mostrar que essas coisinhas, não, corta aqui, deixa isso para lá. Agora, crê que Jesus é Salvador, Paulo está defendendo, Jesus é Salvador, creia nele e você vai ser salvo. Aí perseverar nele, aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero perseverar, você quer perseverar? Cuidado que o diabo está usando pessoas para você não perseverar. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar. Isso é só a ponta do iceberg, como disse o meu amigo Fi, dizia o seguinte, pastor, isso é só a ponta do iceberg. Eu falei, claro, comecei Gálatas agora, nós estamos no capítulo 1, pensa bem, são 6 capítulos, nós vamos longe, hein? Quando chegar no fruto do Espírito, quando chegar nas obras da carne, quando chegar, sabe, a defesa dele novamente contra essa circuncisão, quando ele fala sobre a Nova Jerusalém, Agar, ele fala sobre Ismael, fala sobre Abraão, os personagens que ele usa, Abraão, irmãos, coisas profundas, mas que dá para entender, porque Deus revelou a palavra a mim e a você, se nós quisermos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a tua palavra. O apóstolo Paulo, que foi inspirado, chamado para escrever a tua palavra e para ser o exortador, o doutrinador da igreja naquela época, aquele que escrevia. O apóstolo Paulo que encarou até o apóstolo Pedro. Pedro estava sendo falso, estava em cima do muro, e ele declarou que Paulo não estava vivendo como judeu. Como é que queria que os gentios fossem como judeus? Da mesma forma, Deus, nós queremos essa ousadia da tua palavra, do evangelho do Senhor, para nós pregarmos a verdade. Para nós não agradarmos a homens, mas sermos servos do Senhor Jesus. E como servo do Senhor Jesus, me ajuda a tua igreja, entre os amigos, entre os parentes, os denominacionalistas, entre as heresias, que nós tenhamos coragem de pregar unicamente a salvação por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Encoraja a tua igreja, encoraja a minha vida, encoraja as nossas vidas, Deus, para nós sermos pregadores autênticos da pura palavra do Senhor. Eu creio nisso, através do Teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que é o nosso mestre por excelência, através desse Espírito do Senhor, que nós sejamos ousados, corajosos para defendermos o Evangelho do Senhor. Que assim seja como foi com o apóstolo Paulo, que seja com a vida de cada crente aqui, em nome de Jesus oramos, assim seja, amém.